Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Enquanto o Brasil inteiro aí está nas ruas, nas suas micro-regiões, né, na frente das suas prefeituras, fazendo carreatas, indo para a porta dos palácios, né, fazendo manifestações constantes, como eu já venho falado, né, que é a melhor atuação nesse exato momento, temos também as coisas acontecendo em Brasília e o Mandetta já está praticamente demitido. Mas eu queria falar do significado da demissão do ministro Mandetta. Isso abre aqui um sinal de alerta importante, porque nós vimos naquele momento, né, naquela fatídica segunda-feira, se eu não me engano, ou segunda ou numa terça, o presidente Jair Bolsonaro iria demitir o Mandetta, né, e ele foi ameaçado institucionalmente, né, por chefes de poderes, como por exemplo o Davi Alcolumbre, e por alguns ministros do STF, né, inclusive tendo ligações aí do Alcolumbre para alguns ministros, e é sobre esses ministros que é a parte de dentro do governo que eu queria trazer a análise aqui. Isso serve de alerta para o próprio presidente da República, que não é bobo, o presidente está na vida política há muito tempo, mas obviamente comete equívocos como qualquer um, e o bom do presidente Jair Bolsonaro é que quando ele vê que cometeu um equívoco, ele não perde tempo para tentar corrigir, né? Esse é o grande diferencial, essa é a naturalidade do presidente, ele ser realmente uma pessoa simples e com o objetivo de realmente, né, recuperar a nação. Isso traz todo o diferencial. E o que eu quero dizer com isso aqui? Vamos lá, o Mandetta já era para ter sido demitido há muito tempo. Quem acompanha o canal aqui, eu venho falando, o Mandetta traria a vergonha para dentro do governo federal. Né? Alguns, quando eu falei isso da primeira vez, não entenderam o que eu quis dizer, ou até achou que eu estaria atacando o governo de certa forma. Pelo contrário, né? A gente está apontando ali o problema justamente para o governo não ficar exposto como acabou acontecendo. E o que um certo setor ali do governo, e eu estou falando aqui, dá nome aos bois, o Braga Neto e o general Ramos fizeram, né, naquela reunião do qual o Mandetta participou, e de qual quando o Bolsonaro coloca também aqueles médicos para poder incentivar o uso do remédio, que não pode falar o nome, vocês já sabem qual é. E o Mandetta continuou com uma resistência, ele foi para a entrevista coletiva, disse que ficava no governo, enfim, desdenhou naquele clima horrível que estava naquela semana. E o presidente Bolsonaro foi convencido aí pelo Braga Neto e pelo general Ramos a manter o Mandetta. O que aconteceu? O Mandetta, ele dobrou a aposta. Obviamente, se ele está vendo que que ele pode fazer o que quiser, ele vai dobrar a aposta. E aí as coisas mudam. E as coisas mudam justamente por aqueles que estavam sustentando o Mandetta. Percebam que a extrema imprensa, a grande mídia, né, ela é pautada por um certo setor. Na maioria das vezes é pautada pelo Centrão, né, você vê que eles tratam o Rodrigo Maia como se fosse realmente um primeiro-ministro, e também eles gostam muito da ala militar do governo. Estranhamente, né? Falaram tão mal do regime militar por muitos anos, e agora eles sentem um perigo aí na parte mais conservadora do governo. E como a ala militar ela é uma ala mais pragmática, é uma ala positivista que quer que os resultados sejam alcançados, independente se isso vai vir do lado B, do lado A, enfim. Então essa foi a visão naquele momento, da visão militar do Braga Neto e do general Ramos, que seria melhor, né, para não criar um ambiente, né, de tensionamento, que já estava criado, na verdade, mas para não esticar mais ainda essa corda, eles manteriam o Mandetta. O que aconteceu? O Mandetta dá aquela entrevista para o Fantástico. E com muitos simbolismos, né, porque a entrevista foi feita dentro do Palácio Esmeralda, que é o palácio, a sede do governo do Ronaldo Caiado, que já tinha dado uma declaração dizendo que se o Mandetta fosse demitido, ele daria um emprego para o Mandetta como secretário de saúde de Goiás. Vale lembrar também que todos fazem parte do mesmo partido, do mesmo projeto de poder, né? E dentro desse projeto de poder do DEM, né, o Rodrigo Maia ele é a peça mais fraca, por incrível que pareça, né? Nós temos aí ACM Neto, nós temos o próprio Alcolumbre, mas principalmente o ACM Neto ali defendendo muito o Mandetta e muito forte dentro do partido. Será que esses militares não conseguiram perceber, né, naquele momento, que esticar a corda, dar mais corda para o Mandetta, colocaria o governo numa situação constrangedora? Bem, foi o que acabou acontecendo, né? Aconteceu,
Ele deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico, o Mandetta continua não querendo falar, inclusive até o próprio Datena, né, que é um tanto dúbio, questionou isso. Porque o Mandetta, na entrevista, quando é questionado sobre o número de pessoas curadas, ele não quer responder, só fala do número de mortos. Então, tudo isso tem um cunho político, né? Obviamente, aqui eu estou tirando desse vídeo completamente a parte médica, o problema real do vírus. Estou fazendo uma análise simplesmente política do que está acontecendo. Os militares erraram feio, e é necessário que isso seja dito aqui, né, justamente para preservar o governo de novos posicionamentos errados como esse. Quando você abre achando que o outro lado, que está com um projeto muito forte de poder, poderia, nessa altura do campeonato, né, que é uma oportunidade, porque das crises surgem as oportunidades. O Mandetta, que não era um ninguém, agora está aí conhecido nacionalmente, né, aparecendo em lives de cantores sertanejos. Quando os militares dão a oportunidade dele continuar, né, e fortalecendo o discurso da oposição, coloca o governo numa situação vulnerável, né? Agora, obviamente, a situação depois da entrevista, os próprios generais, inclusive o próprio vice-presidente, general Mourão, né, condenou a atitude do Mandetta, o general Ramos também condenou a atitude do Mandetta, enfim, né, eles fizeram a cagada, né? Mantém o Mandetta, deixa o Mandetta lá, vai ficar tudo bem, vamos demitir o Mandetta depois da crise. O que aconteceu? Mandetta ridicularizou o governo fazendo aquela entrevista para a Rede Globo e, lamentavelmente, né, colocando o presidente aí numa situação ainda de mais desgaste, no momento que já tem a própria esquerda, a própria oposição, fazendo isso naturalmente, que é o trabalho deles, né, a visão política deles, que é destruir o governo a qualquer custo. O próprio Marcelo Freixo já falou isso. O que não dá é gente que está dentro do governo, num cargo importante, dar brecha para o inimigo dessa forma. O Mandetta tinha que ter sido chutado há muito tempo. O custo político seria alto naquele momento? Seria. Só que preservaria a imagem do presidente, né, de não ficar cedendo a chantagens do Alcolumbre e de outros setores, aí, como do judiciário, por exemplo. Então é necessário que o significado dessa demissão do Mandetta, não sei se o Mandetta vai se demitir, provavelmente não, porque ele quer sair como vítima, mas aí o próprio secretário dele, né, o Wanderson Oliveira, que é o braço direito do Mandetta, já anunciou que pediu demissão, fica até sexta-feira e provavelmente o Mandetta deve ficar até sexta-feira. E percebam como a mídia é. A discussão há uma semana atrás era: o Mandetta não pode sair de jeito nenhum, senão o mundo vai acabar, a nossa saúde vai pro brejo, o Mandetta é o herói nacional. O Mandetta era intocável, segundo a extrema imprensa. Agora o discurso, a narrativa já é outra, né? Eles já estão prevendo, já estão tentando levantar o substituto do Mandetta para colocar justamente alguém que esteja ali alinhado às mesmas narrativas que o Mandetta vem implementando. Então, quando você vê que o próprio Centrão e a extrema imprensa já entregou o ouro, né, porque o Mandetta realmente já foi para o brejo. Agora, isso poderia ter sido evitado, né, o Mandetta sair como uma vítima, como uma pessoa que não conseguiu trabalhar e ter dado um recado forte, inclusive para os outros ministros, dizer que o presidente é que manda. Então, infelizmente, o presidente foi mal aconselhado nesse momento e fica aqui o alerta para que isso não aconteça nas próximas vezes. E o próprio presidente deve ter essa visão, o presidente que vem fazendo de tudo aí para poder, na verdade, tentar minimizar os danos, né? Porque o estrago econômico já será gigantesco. A gente está com uma projeção de PIB negativo de menos 5. Então vai ser uma terra arrasada. E o presidente tem tentado fazer aí o que dá para fazer. Por outro lado, né, o povo, as pessoas, nós aqui como a instituição, o indivíduo tem que continuar incessantemente nas ruas para combater, né, as medidas autoritárias dos governadores. Não podemos ficar dependendo do governo federal, das Forças Armadas, temos que ir para a rua por nós mesmos, ir lá na sua cidade, na sua prefeitura, na porta do palácio do seu governador e cobrar medidas coerentes, porque essa quarentena, pelo visto, não está servindo nem para os que defendem, né? Porque o Witzel prega tanto a quarentena, o Helder Barbalho, né, tomam medidas tão autoritárias, estão aí, dizem eles, que pegaram o vírus chinês. Então, se a quarentena não funciona nem para vocês, meu amigo, por que você está deixando o povo em casa, né? Tem algo de muito errado nessa história
já sabemos muito bem, né, o que significa, o que é esse jogo político. Witzel dizendo, inclusive, em quarentena até 2022, Mandetta endossando essa narrativa, mudando o seu discurso no meio do jogo. Então, eu acho que cabe à população, né, ter garra, ter menos medo e ter coragem de ir para a rua lutar pelos seus direitos. Quando se abre mão da liberdade, acaba sendo um caminho sem volta. Vejam o que aconteceu na Venezuela. E aqui está indo pelo mesmo caminho, né? Porque problema econômico associado de repressão policial descabida, né, e inconstitucional. Então esse é o recado que eu queria deixar sobre o Mandetta. Mais tarde tem boletim conservador aí, tratando justamente dessas manifestações, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Até a próxima. Tchau, tchau.